Então, pessoal, vou botar aqui no Google o ArcGIS, tá? ArcGIS Online, tá? Ele vai abrir aqui a opção de logar, né? Vou clicar aqui e aí você vai logar com a sua conta aí criada, para que a gente possa fazer aqui mais um mapa, tá? Vou disponibilizar aqui para vocês 3 arquivos, 2 de linhas e 1 de ponto, para que a gente possa fazer aí um mapa, mais um mapinha, um exemplo. E aí depois a gente trabalhar, tá? Então vou vir aqui, por exemplo, em mapa, para que a gente possa fazer mais um mapa. Bom, feito isso, a gente vai clicar aqui em adicionar, vou colocar a camada do arquivo e a gente vai selecionar os arquivos que eu vou disponibilizar para vocês aí. Todos eles vão estar zipados, tá? Vai ser shapefile em formato zipado, que eles estão aqui já para mim. Eu vou pôr para vocês. E aí, então, vou colocar aqui a curva de nível. Todas essas informações são de Poços de Caldas, tá? Que eu preparei previamente. Então aqui é o recorte do município e aqui a gente tem já a coluna, no caso aqui a coluna de elevação, e ele vai nos mostrar aqui, tá? Bom, aqui da mesma forma a gente pode ter, né, a elevação, como é um dado numérico, ele está deixando o quanto mais grosso aqui, maior a altitude. E a gente aqui não consegue entender nada desse mapa dessa forma. A gente pode selecionar por cores, né? E aqui ele já vai pintar automaticamente em degradê as diferenças de altitudes, onde as altitudes mais elevadas estão das cores mais escuras, tá? E altitudes, aliás, altitudes maiores de uma cor mais escura e altitudes mais baixas. Estou falando, deixa eu abrir esse dado aqui para a gente ver melhor aqui. Vou clicar em opções. Isso, então vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui é uma região mais baixa, ela está nas cores mais claras, tá? E as regiões mais elevadas estão nas regiões nas cores mais escuras, tá? Aqui a gente pode alterar essa paleta de cores, né? Então vamos colocar, por exemplo, aqui essa paleta aqui. A gente pode deixar essa linha um pouco mais espessa se quiser, né? Transparência, não vou mexer com isso. E ó, aqui então engrossou a linha e colocou, né? Mas ainda assim não tá legal essa cor não, tá? A gente pode fazer o que? Inverter. Acho que não vai mudar muito do que estava. Vamos escolher uma outra paleta de cores aqui, para que a gente consiga visualizar melhor essa diferença. Deixa eu pôr essa aqui. Vamos ver se vai melhorar um pouco. Ainda assim tá ruim. Também deixa eu mudar esse mapa base aqui. Montar um tema escuro, por exemplo, ou imagem de satélite. Provavelmente vai ficar uma leitura mais adequada.
Deixa eu diminuir essa espessura da linha também, que acabou confundindo aqui. Bom, então aqui a gente tem, né, o nosso relevo aí representado de uma forma de graduação, onde as altitudes mais elevadas, aqui no caso, possuem cores mais escuras, tá? A gente pode alterar isso daqui, tá? É como se a gente mexesse na classificação aqui das cores, tá? Então, ou seja, ele está pintando as altitudes até 900. Eu quero aqui que vá até 1000, por exemplo. Tá? Então, abaixo de 1000 estão essas cores mais claras, tá? Acima de 1000, 1500, por exemplo, aqui, deixa eu pôr aqui 1500. Aqui. E aqui no caso ele está representando a distribuição dos dados. Então aqui a gente tem muitas linhas, ou seja, bastante altitude nesse nível, nessa altitude de 1300. Tá, tem bastante contagem de linhas, várias linhas aqui no caso, nessa altitude. Tá? Eu posso dar um OK aqui e tá tranquilo. Tá? Uma outra forma é tentar pintar elas, né? Mas e aí, o que vai acontecer? Como é diversidade, como cada linha tem um valor, ele vai pintar de cada linha uma cor. Ou seja, a gente não consegue interpretar nada a partir disso. Tá? Então o relevo, o mais adequado seria ou eles num símbolo único, e aí simplesmente para representar, e aí você precisa de uma pessoa que entenda melhor de curvas de linha, seria uma pessoa mais técnica que consiga ler essas linhas, né? Ou simplesmente dessa forma como a gente selecionou, onde a gente tem uma graduação que já induz aqui a leitura de uma região mais baixa, uma região mais alta, beleza? Dentro desse mesmo princípio, tá? Eu vou adicionar aqui agora também a camada de hidrografia, tá? Bom, a camada de hidrografia, ela tem uma coluna que é a de ordem, ou seja, os rios eles têm uma ordem hierárquica, né? Da nascente à foz, onde a nascente seria de ordem 1, e assim que forem, vamos dizer assim, adicionando, forem surgindo afluentes, esses afluentes vão adicionando como se fosse um nível 2 até a foz, onde você tem a somatória de todas esses rios, vamos falar assim. Tá? Então, assim, de uma forma bastante simplista, a gente tem aqui, né, uma coluna chamada ordem, e a partir dessa ordem que ele vai ser classificado. Aqui vai dar para vocês entenderem melhor dessa forma, que eu já classifiquei, já está classificado aqui. Então eu utilizo esse parâmetro, onde os rios, né, de classe de ordem 1 seriam mais finos, depois esse mais esse dá o 2, né? Aí tem 2 mais 1 vai 3, e vai adicionando aqui a ordem. Então aqui você vai somando, é como se fosse o próprio volume de água. Eu tenho esse volume, com esse volume ele vai adicionar um volume maior de água, ou seja, ele induz que esse rio ele é maior porque tem vários afluentes sendo adicionados aqui, tá? E então a gente pode, é uma forma interessante de representar vamos dizer, essa grandeza, essa ordem dos rios, tá? De uma forma quantitativa aqui, tá? Abrindo aqui, o que a gente tem, tá? Então a gente vê que o número de rios de nascente é muito maior, tá? Aqui no caso são 880, tá? São vamos dizer, são muito mais nascentes do que um rio volumoso, né? São poucos rios volumosos aqui, 2, 3 rios volumosos aqui no caso, tá? Vamos pegar aqui em cima, vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco. Não é aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos mudar essa cor aqui, botar uma cor mais apropriada para rio.
E aqui eu tenho o tamanho máximo. Então, com o tamanho máximo eu posso pôr aqui, por exemplo, de 9. Vou diminuir isso pela metade. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Se fica de mais fácil visualização. Fica melhor a visualização. Vou pôr aqui 7, que é o número de classes que a gente tem aí. E vamos ver como é o comportamento. Aí, ó. Então aqui a gente tem também essa mesma lógica por meio de linha, tá? Isso aqui poderia ser uma rodovia com fluxo de carro ou uma carga, né? Fluxo de pessoas, de migração. Você ter uma linha que tem maior fluxo de pessoas, você tem uma quantidade maior e você agrega um maior volume, uma maior espessura nela para induzir que ali tem um maior fluxo de pessoas, por exemplo, tá? Isso acontece muito nos mapas do próprio Waze, né? Outros aplicativos que tem o Google Maps também, que apresentam um fluxo maior, né? Tem até aqui, se não me engano, que representa isso de uma outra forma, não pela espessura, mas pelo fluxo. Pelo fluxo de atividade, vamos falar assim. Então, vamos pegar aqui, a gente acha poços de causa aqui para a gente ter só mesmo fazer esse mesmo exemplo dentro desse mesmo contexto. Vamos achar Poços de Caldas aqui. Se a gente encontra. O estado de São Paulo. Acho que é aqui. Aqui mesmo, Poços de Caldas. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, a gente tem a cor, vou usar essa mesma cor, atividade, por exemplo, de ciclismo. Ou seja, onde você tem maior, quanto mais, vamos dizer assim, branco aqui, né? Tendendo ao branco, maior é o fluxo de pessoas, no caso aqui de bicicleta. Vou botar aqui, por exemplo, de corrida, onde o pessoal mais corre, em Poços de Caldas. Você tem aqui natação. Então é um fluxo aquático, tá? E aqui então você tem essa. Vou diminuir um pouco esse fluxo, vou botar aqui de bicicleta novamente. Tá? Então fluxo de atividades aí da mesma forma, representando essa graduação, né, de atividades aí, ok? Esse mesmo princípio. E agora dentro desse mesmo princípio de mapa de calor, eu vou abrir aqui um outro arquivo, um arquivo de ocorrência, que é um arquivo que eu criei simplesmente de uma forma aleatória. Antes disso, né, continuando aqui, voltando aqui para a questão hídrica, então a gente classificou ele pelo tamanho, né, representando a ordem. A gente pode representar, por exemplo, vamos pensar que tinha somente 3 rios ou 4 rios e eu quero representar cada rio com um nome diferente. Então eu uso aqui uma simbologia de único, onde cada rio, aqui no caso ele está colocando como ordem, né? Então a gente tem ordens de 1 a 7, e a partir disso, então, todos os rios de número 1 estão sendo pintados. Todos os rios de número 2, de ordem 2, estão sendo pintados de azuis, né? Então, o primeiro afluente sempre 1, o de ordem 3, verdinho. Então, pode ser classificado dessa forma também, que ele não mostra a quantidade, mas a diversidade de rios
né, onde estão os rios de número 1, onde estão os rios de número 2, onde estão os rios de número 3 e assim sucessivamente. É uma forma também, tá, de representar. Ou aquele mapa de calor, né, um pouco similar assim, também, né? Então ele traz esse degradê como se fosse aqui o número 1 mais claro e o mais escuro tendendo ao número 7, tá? Da mesma forma lá. Então o mais interessante seria esse, para representar o quantitativo, uma ordem mesmo, né, de hierárquica. Ou se você quiser representar as diversidades, né, você tem essa opção aqui, tá? Vou deixar aqui nessa ordem de grandeza, de tamanho, uma forma de representar então, tá? Então aqui a gente tem essas duas camadas, tá? E eu vou inserir aqui uma terceira camada, a camada de ocorrências, que é um arquivo bem, não tem um dado oficial, é um dado aleatório, tá? Sugerindo uma ocorrência de determinado fato, ou de poluição, né, sei lá, de batida de trânsito, não tem nenhum tipo de informação real, né? É apenas um exemplo para apresentar esse mapa de calor, igual a gente apresentou aqui, só que em forma de ponto, tá? Para mostrar onde você tem maior nível de ocorrência de determinado fato, ele possa ser representado por meio de pontos de calor, vamos falar assim, tá? Deixa ele abrir aqui o arquivo. Apresentou um erro aqui. Deixa eu tentar novamente. Por que será que ele não quer abrir esse arquivo? Abriu, agora foi. Então aqui no caso eu botei como se fosse vítimas, né? Então a gente tem uma série de ocorrências de vítimas de assalto, de trânsito, enfim, é só um dado aleatório, como eu já expliquei anteriormente. Então é um dado quantitativo, tá? A gente pode selecionar aqui porque ele tem cores, ou seja, que quando proporcionalmente, né, ele ocorreu várias, aqui na verdade inseri vários pontos com valores distintos sobre o mesmo ponto, tá? Mas aqui na verdade aqui está representando o que? Uma bolinha menor que 0, 2, 3 e 5, maior aqui que 7, a gente tem esse tamanho aqui, tá? Uma outra forma de representar essa diversidade seria a gente utilizar as bolinhas coloridas aqui representando quanto mais escuros, mais vítimas, tá? E aqui a gente tem um mapa de calor, tá? que a gente apresentou, tá? Então veja bem, quando já existe uma possibilidade de ser representada essa informação em forma de calor, ele já traz aqui automaticamente para a gente, né? Ele já nos induz as formas de representar e cabe a gente então escolher a forma mais adequada, tá? Então aqui no caso, ó, tá vendo que a gente tem quanto mais vamos dizer assim, tendendo ao amarelo, maior a incidência de determinado elemento, quanto mais azul, menor essa incidência, tá? Deixa eu dar um ok aqui então. Obviamente a gente pode vir em opções e mudar as cores também da mesma forma que a gente veio trabalhando, tá? Então posso alterar aqui. Ele está indo aqui do amarelo mais intenso. Deixa eu pôr isso aqui.
Eu vou botar o azul como mais intenso e o amarelo mais brando, vamos falar assim. Então, o mapa de calor, onde você tem aqui são pontos, núcleos realmente onde tem uma maior intensidade de determinada ocorrência. Tá? São formas diferentes de representar os dados aí. Tá? Vou dar um OK aqui, vou colocar para concluir. Então a ideia aqui, né, eu vou disponibilizar esses dados para que vocês possam, vamos dizer assim, brincar um pouco com isso e ficar um pouco mais amigo dessa plataforma, que eu acho bastante interessante. Tá? Como eu disse na aula anterior, tá? Aqui a gente pode salvar o nosso mapa. Tá? Vou salvar como. Aqui eu vou botar aqui Poços, por exemplo. Vou botar uma tag aqui. Cadê aqui? Exemplo. Vou salvar o mapa. Salvou aqui na minha pasta. Ele vai ficar salvo aí no meu conteúdo. Tranquilo? Tá? O que a gente pode fazer agora? Como eu havia mencionado, caso vocês tenham interesse de trabalhar algum dado assim específico, que depois vou apresentar isso com mais detalhe numa outra disciplina, mas já adiantando, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode vir aqui, tá? Projeto, vai clicar aqui no seu perfil. Ele vai abrir aqui provavelmente seus mapas. Tá? Você vem aqui em conteúdo, ó, tá? Para a gente encerrar, então, tá? Você pode escolher qualquer um desses dois, né? Esse que a gente acabou de fazer ou o anterior, tá? A gente clica aqui nele. Aberto aqui, né? Ele vai aparecer aqui pra gente, então, ó, criar um aplicativo da web, tá? A gente vai colocar aqui, ó, aplicativos instantâneos. Ele vai abrir uma galeria de opções já de aplicativos, vamos dizer assim, de layouts e formatos já mais fáceis, né, de ser replicados. A partir disso ele vai nos dar essas opções, tá? E eu particularmente, né? Aí você pode vir aqui simplesmente clicar em visualizar, tá? O básico, ó. Pode clicar aqui em visualizar, tá? Você tem essa opção da barra lateral também. Eu já vou escolher, vamos clicar aqui em visualizar, ele vai nos dar, vai pegar aquele mapa que a gente criou de população e renda e vai fornecer um visual aqui básico para um aplicativo. E a partir do link, tá, que é gerado, você pode compartilhar isso com os alunos, né? Você pode criar um material, você pode criar um atlas a partir disso, para que a gente possa então trabalhar, né, com um dado que vocês queiram, tá? Então isso aqui na verdade é um adicional, a gente vai rever
essa parte da criação do aplicativo na disciplina de geoprocessamento, mas como é relativamente simples e é bastante oportuno, a gente já pode tentar reaplicar isso aqui na disciplina. Vai ficar basicamente assim, ó. Vou visualizar. Vai abrir aqui nos nossos dados, tá? Aqui está abrindo. Ele é bem básico, esse é o item básico. Provavelmente vai ter as legendas aqui, ó, né, para a gente poder tirar e colocar. Então simplesmente vou escolher esse daqui, tá? Então vou colocar aqui Atlas Renda, cartografia temática, tá? Salvar, criar aplicativo. Criou o aplicativo aqui. Eu vou compartilhar esse aplicativo com vocês também, junto dos arquivos aqui, para vocês poderem acessar pelo celular, qualquer lugar, para vocês verem como funciona a acessibilidade dele, que é bastante interessante, tá? Então é bem simples, né? A partir do momento aqui, você abre o seu trabalho, vem aqui em clicar em aplicativo web, ele vai dar uma série de opções, tá? E a partir disso, você, no caso aqui a gente criou o básico, para a gente não se aprofundar, né, nos layouts e tudo mais, simplesmente para a gente poder ter aqui um exemplo, tá? E finalização do trabalho, tá? Quando terminado aqui, né, o que vai aparecer para vocês aqui em conteúdo? Vou voltar aqui para apresentar para vocês a diferença do que é o mapa seus, para que vocês possam atualizá-lo e sempre manuseando, da diferença do aplicativo. Então uma coisa é o mapa que a gente manuseia e outra coisa é o aplicativo que foi criado para apresentação das informações, tá? Então a partir daqui, ó, tá vendo, ó, ele criou, aqui a gente tem o mapa que a gente fez, o web map, aqui o exemplo também do web map. E agora o que a gente acabou de criar, Atlas, Pop Render, cartografia temática, também tá vendo? Web Mapping Application, tá? Então aqui é uma outra informação, tá? É uma outra informação que ele é a apresentação do mapa que a gente criou em forma de aplicativo, tá? Ele é mais leve, mais fácil de carregar, vocês podem compartilhar com os alunos, com os colegas, com qualquer outro, tá? Simplesmente vem aqui em visualizar arquivo, aí vai dar um link aqui mais direto para que possa ser aberto. Para finalizar aí, né, a gente vai trabalhar com um pouco com o site do Atlas do Desenvolvimento Humano. Possui uma série de informações, vamos dizer assim, geográficas. E aí ali a gente tem mapas, tabelas e gráficos, né, que compõem também isso dentro da cartografia temática, né? Então aqui, simplesmente ele já abre direto o mapa, tá vendo? E aqui a gente tem as legendas. Esse é o básico, tá? Ele já apresenta aqui pra gente. Simples assim, tá? Só isso. Então aqui, simplesmente copiar, né, isso aqui, ou compartilhar essa página. Você copia isso aqui e manda lá no Google Sala de Aula, para que eu possa visualizar aí a finalização dos trabalhos. Tá bom, pessoal? Então é isso. No próximo encontro a gente vai trabalhar mais com tabelas, gráficos e mapas, continuar com os mapas também. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí. Tá joia? Até mais, pessoal. Um abraço.